Queria cumprimentar todos os montejenses e, em particular, os montejenses séniores, os cidadãos que, obviamente, ao longo da sua história, contribuíram muito para o desenvolvimento e para o crescimento desta cidade, na educação, na indústria, como operários, como profissionais liberais, e são muitos os cidadãos que contribuíram para esta terra e eu quero aqui prestar homenagem inicialmente a todos esses cidadãos. Com este ato hoje assinalamos o Dia Internacional da Pessoa Idosa. Aqui, nesta Casa da Cultura, o Cineteatro Joaquim de Almeida, no que deve ser entendido como uma reafirmação do princípio da solidariedade e numa ação em que afirmamos, de forma muito concreta, todos os nossos projetos de envelhecimento ativo que, ao longo do território do Concelho, estão a ser desenvolvidos. Refiro-me aqui à Universidade Sénior, refiro-me aqui à Academia de Sénior de Pegões Canha, refiro-me aqui à Academia Sénior da Atalaia Altos Tanqueiros Jardia, refiro-me aqui agora à recente Academia de Sarilhos Grandes. Mas também a toda uma quantidade e uma diversidade de projetos que, efetivamente, temos de resposta às pessoas séniores. Quero agradecer também, nesta intervenção, aos nossos parceiros da Rede Social do Montijo. Às Misericórdias, desde logo à Misericórdia do Montijo e também à Misericórdia de Canha, mas também à União Mutualista Nossa Senhora da Conceição e a todos aqueles e aquelas que fazem parte através das IPSS e que nós devemos aqui, e eu faço isso, presto-lhes a devida homenagem, uma homenagem de sempre, que lhes é devida pela sua ação em prol da dignidade humana e também da realização de valores civilizacionais como o humanismo, a fraternidade, a solidariedade e também a cidadania. Dizer que neste momento, no momento de pandemia em que atravessamos esta crise pandémica, estes valores devem estar mais presentes do que nunca. E são efetivamente valores que constituem o cerne, a essência de uma comunidade. O envelhecimento ativo e também, quero dizer aqui, a autonomia dos cidadãos mais idosos, ganha com esta pandemia, como é evidente, uma nova atualidade na nossa sociedade. Com contornos também novos. Novos porque, infelizmente, esta pandemia é desigual nas mortes. Efetivamente afeta muito mais as pessoas idosas. E esses contornos têm que ser apreendidos pela sociedade. Refiro-me, efetivamente, a estes casos e a esta situação destas pessoas séniores, porque foram alteradas muitas situações ao longo destes últimos anos. O padrão demográfico é desde logo um deles que se alterou, e aí a população ativa passou a ser menor e a população mais idosa passou a ser superior, tendo a ser esta questão um fator hoje decisivo nas políticas sociais dos municípios. Requer também, cada vez mais, e por isso estamos a fazer esta celebração, e já o fazemos há alguns anos, políticas de proximidade e políticas de solidariedade mais corajosas e mais criativas e capazes de cimentar, como é evidente, a coesão social e, mais do que a coesão social, a coesão entre gerações. A coesão geracional é extremamente importante para qualquer cidade, e o Montijo não foge a esse desafio, a relação entre gerações. Por vezes hoje muito esquecida, mas que a pandemia veio efetivamente torná-las outra vez mais visíveis e mais sentidas por todos os cidadãos. Para muitos de nós também o envelhecimento nem sempre é sinónimo de alegria. Às vezes é sinónimo de sofrimento, de solidão, de doença e quantas vezes não é também de descrença no futuro. É por isso que estes projetos de envelhecimento ativo são fundamentais para que as pessoas se sintam capazes de continuar a contribuir para a sociedade em que vivem. Esse é, aliás, o ponto fundamental deste minha mensagem do Dia Internacional da Pessoa Idosa. Efetivamente conseguirmos cada vez mais situações reais que permitam ultrapassar os problemas do envelhecimento, neste caso do envelhecimento em geral, criando projetos de envelhecimento ativo para
perceber e para estimular medidas que possam minorar e evitar, obviamente, as situações que causam problemas no envelhecimento. Sabemos que o envelhecimento, como disse há pouco, cresce. E cresce também o número de pessoas consideradas grandes dependentes. Aliás, a pandemia também veio colocar em evidência essa realidade. São nos lares, infelizmente, nos lares onde há pessoas com dependências muito grandes, que efetivamente a pandemia mais tem devastado vidas. E é por isso que os nossos parceiros das redes sociais, aqueles parceiros que têm lares, são cruciais neste momento para combatermos também a pandemia. Mas é preciso dizer que está nas nossas mãos, nas mãos de todos nós, a solidariedade para com essas pessoas, a solidariedade para aqueles cidadãos idosos que efetivamente têm que continuar e estão a continuar ativos na sociedade, e por isso precisamos ser fiéis às nossas boas tradições ancestrais de efetivamente acolhermos de portas abertas, como é o Montijo, estes projetos, estas pessoas, e continuarmos a desenvolver projetos de envelhecimento ativo. Precisamos também aqui de uma parceria entre o Estado, as instituições de solidariedade social, como temos vindo a fazer, isto é, precisamos de um aprofundamento da rede social. Precisamos também de articular e coordenar com os organismos do Estado Central algumas respostas mais capazes para as nossas populações. E precisamos também de iniciativa social da sociedade civil, hoje muito infelizmente esquecida, porque não podemos prescindir das forças vivas da sociedade. Rede social, articulação entre as autoridades estatais, locais e nacionais e as forças vivas locais. Efetivamente, neste atual estado de pandemia, existe a todos nós uma forte capacidade prática de resposta a favor de uma melhor utilização dos meios existentes, de resposta a pessoas doentes, mas temos de continuar a pensar a médio e longo prazo, sobretudo a favor das situações de maior desigualdade social. Não podemos esperar que isso aconteça de uma maneira significativa e de forma casuística. Temos que fazer e trabalhar para que a sociedade montejense, os montejenses séniores, possam ter e continuar a ter cada vez respostas mais qualificadas. Temos, aliás, muitos já dizem, temos que aproveitar muitas vezes as dificuldades para ganhar novas oportunidades, é verdade, mas isso é fundamental para termos e continuarmos a ter uma capacidade de solidariedade para com os nossos cidadãos. Gostava só agora de deixar entre 3, 4, 5 reflexões que me parecem importantes. O primeiro é o isolamento das pessoas idosas. É um elemento de que, no fundo, acontece cada vez mais no rural, no campo, mas também, sobretudo, nas regiões urbanas. E temos que, efetivamente, deve-nos levar a todos a uma reflexão muito séria sobre a forma como estamos a tratar a cidade e também os objetivos norteadores do nosso urbanismo. O urbanismo aqui é fundamental para termos uma cidade mais amiga das pessoas idosas e, obviamente, para resolver as insuficiências nas acessibilidades, como estamos a fazer na Câmara Municipal com a instalação do elevador, ou como vamos fazer na Assembleia Municipal também com a instalação do elevador, mas as rampas na cidade, as rampas dos passeios, o cuidar dos passeios para que as pessoas idosas não tropecem, porque infelizmente quando chegamos mais à frente e com mais idade é que verificamos que tropeçamos nas calçadas e efetivamente este trabalho de qualificação do espaço público da cidade é fundamental para que possamos ter gente menos isolada e mais no espaço público. Claro que estamos a falar agora em pandemia e num tempo de pandemia. E num tempo de pandemia tem-se decretado muito o isolamento das pessoas, o isolamento profilático, o isolamento físico das pessoas. Mas isso são os dias de hoje. Temos que pensar, e estou a falar em reflexões de médio e longo prazo. Por exemplo, os nossos milhares de idosos podem utilizar mais o espaço público e devem utilizar se ele for mais amigo das pessoas idosas. Temos também um problema com a chamada
envelhecimento demográfico das nossas zonas mais remotas do concelho. Falo aqui particularmente de Canha. A freguesia de Canha é uma questão singular na região de Lisboa, na região da área metropolitana de Lisboa, onde o envelhecimento ativo é o mais elevado de toda esta região. Precisamos de ter políticas de rejuvenescimento da população, de procurar combater a chamada desertificação do interior através de uma demografia que efetivamente é cada vez e infelizmente mais avançada em termos de idade. Por isso, é também preciso que exista serviços que permitam fixar casais jovens no interior do concelho e, neste caso, no interior da região de Lisboa. É muito importante que nesta fase em que vamos ter aí projetos de recuperação da economia do país, de resiliência do nosso território, que possam haver políticas desenhadas para estas situações de grande envelhecimento, que não é só no interior mais recôndito do país que existe. Aqui, no concelho do Montijo, na região de Lisboa, no sítio da capital do país, existe uma zona que tem, porventura, uma demografia mais avançada em termos de idade que algumas outras no interior do país. Temos também que tratar do problema do envelhecimento e da questão que tem a ver com os serviços de proximidade de saúde para os idosos. Nomeadamente, aquele projeto que já falámos várias vezes e que queremos que venha a ser concretizado pela ARS e pelo ACES do Arco Ribeirinho, que é a Unidade de Saúde Familiar dentro do Hospital do Montijo. Porquê? Porque essa unidade irá responder a uma população idosa do centro da cidade, permitindo que as pessoas se desloquem menos em termos de espaço, mas ao mesmo tempo tenham, no fundo, serviços em proximidade às suas residências. É fundamental que a cidade do Montijo, mas em particular as cidades do país, continuem também a caminhar neste sentido de termos serviços especializados de saúde que permitam acompanhar as pessoas nas fases mais avançadas da vida. Falamos muito, e eu queria também deixar esta mensagem, de mortalidade. É verdade, e a pandemia veio até trazer agora novos números, às vezes, sobre mortalidade. Ainda às vezes ouvimos políticos nacionais falar de mortalidade. Muito importante. Mas o mais importante é falar de morbilidade. Morbilidade são aquelas pessoas que, infelizmente, por via da sua estilo de vida, da sua idade, da sua condição genética, têm doenças, no fundo, que são doenças crónicas, que precisam destes serviços de saúde e de um acompanhamento dos serviços de cuidados primários de saúde em continuidade. Esta unidade de saúde familiar é fundamental para estas pessoas idosas do centro do Montijo. Fica, aliás, mais perto que o atual centro da Avenida Luís de Camões e também é fundamental, como a Câmara está a pensar realizar, um novo centro de saúde no bairro do Areias. Esse novo centro de saúde no bairro do Areias tem a ver com este pormenor também de proximidade de serviços especializados de saúde às pessoas. As pessoas hoje do bairro do Areias e do Esteval têm que vir de autocarro ao centro do Montijo para o seu centro de saúde. Se nós tivermos, pelo contrário, um centro de saúde no bairro do Areias, as pessoas deslocam-se da sua casa a pé até esse centro de saúde. É este tipo de políticas que são fundamentais para continuar a qualificar respostas às pessoas idosas e à pessoa idosa neste contexto da pandemia e não só, numa estratégia de médio e longo prazo. Mas queria também deixar uma última reflexão, ou aliás mais uma reflexão também, depois teria mais uma outra que queria também deixar-vos, que é, no fundo, o envelhecimento ativo. Falei há pouco dos nossos projetos, mas queria reforçar. Não é possível hoje a uma sociedade dita moderna, desenvolvida e capaz de se respeitar a si própria, não ter um papel significativo em projetos de envelhecimento ativo. O exemplo máximo é a nossa Universidade Sénior. Mas, como já disse, temos outras respostas nesse sentido. As academias séniores são outra qualificação muito importante. Mas o que é importante aqui não é a estrutura, nem a dimensão, nem as pessoas que hoje, felizmente, estão à frente dessas instituições. O que é importante é termos espaços para que as pessoas possam se reunir, aprender, transmitir conhecimento e continuarem ativas na nossa sociedade.
É sempre, para mim, e eu já disse isso na inauguração da Academia Sénior de Sarilhos Grandes, que foi feita bem há uma semana atrás, dizer-vos que é sempre um gosto ao Presidente da Câmara estar junto destas pessoas que para ele são um exemplo do que é ser cidadão ativo no Montijo. Por fim, uma última chamada de atenção que é muito importante neste ponto em que estamos a fazer uma abordagem do que é importante para o futuro das respostas sociais da Câmara, nomeadamente no revigoramento da sociedade civil. As forças vivas da sociedade são fundamentais para esta resposta no sentido da dignidade humana e da solidariedade para com as pessoas mais vulneráveis. Falamos hoje, certamente, apenas dos idosos, porque é também a esse ponto que estamos hoje a dedicar mais as nossas palavras. Mas há muitas outras pessoas vulneráveis que carecem de apoio das forças vivas. E, como Presidente da Câmara, faço um desafio a todos aqueles que queiram efetivamente contribuir com tudo o que puderem para podermos sempre ter uma política pública, mas também com um mecenato ativo dos montejenses, para continuarmos a ter, efetivamente, uma sociedade viva, solidária, humanista e que tenha respeito pela dignidade da pessoa humana. É esse também o desafio que deixo aqui. Devo também dizer-vos que não podemos desistir, como é evidente, da construção de uma sociedade mais justa e mais equilibrada e mais equitativa, onde a solidariedade entre as pessoas, entre as gerações, entre os mais ricos e os mais pobres, se traduza num sistema social verdadeiramente eficaz para poder tratar os problemas das pessoas que mais precisam. Dizemos aqui também, para finalizar, que recusamos uma sociedade que esconde este sofrimento, que esconde muitas coisas atrás dos condomínios privados e dos grandes bairros sociais. Não, essa sociedade não é a que queremos. Nós queremos uma sociedade montejense integrada, com ricos e pobres, com novos e velhos, com pessoas capazes de fazer solidariedade e de rejeitar o egoísmo que muitas vezes aparece e serem todos pessoas com generosidade. No fundo, caros montejenses, é a dignidade da pessoa humana que está em causa sempre. E o correlativo direito a uma proteção social, um valor que é insubstituível na nossa sociedade. E também, como é evidente, para que todos nós possamos continuar a ter ricos e pobres, jovens e velhos, homens e mulheres. No fundo, todos nós, montejenses, continuamos a ter confiança no futuro desta terra. Muito obrigado. Viva o Montijo!